Olá a todos, meu nome é Augusto, professor de História formado pelo UniCeub. Vamos para a extensão do curso LRTLCII, Evolução do Direito às Drogas no Brasil. Próximo slide. Bem, como você pode ver aí, é uma imagem de um livro. Vamos lá. Postura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Seção Primária, Saúde Pública, TIT 2, Título 2, sobre venda de gêneros e remédios e sobre boticários. Aí o parágrafo 7 está escrito: é proibida a venda e o uso do pito do pango, bem como a conservação dele em casas públicas. Os contraventores serão multados, a saber, o vendedor em R$ 20.000 e os escravos e mais pessoas que dele usarem em 3 dias de cadeia. Aí o que eu escrevi aqui do lado. Esta lei, em seus termos, se encerra em si mesma, portanto absoluta em seus termos, não há qualificação. Ao meu ver, essa lei não é racista, já que as pessoas e os escravos têm a mesma pena, unicamente se o escravo tiver outras penas por cometer delitos das leis, como pena de chicoteadas. Próximo slide. Agora vejamos o seguinte: no decreto 113, de 13 de outubro de 1934, é o decreto da Convenção para limitar a fabricação e regulamentar a distribuição dos estupefacientes e o respectivo protocolo de 1931. Aí eu falo, contém a lista de todos os narcóticos ou estupefacientes, que eu deixo aí na descrição do vídeo. Agora, o Decreto-Lei número 891, de 25 de novembro de 1938, diz, ou quer dizer, ambos os decretos-leis foram assinados por Getúlio Vargas. Depois de praticamente 4 anos, ele faz esse decreto-lei, o 38, e copia toda a lista de estupefacientes ou narcóticos de 1934 e os transforma de estupefacientes para entorpecentes. Adiciona na lista de entorpecentes as espécies de cannabis indica e sativa. No artigo 2 está escrito: são proibidos no território nacional, ou seja, também, o plantio, a cultura, a colheita e a exploração por particulares, ou seja, ninguém pode fazer, só o governo, da dormideira, paupérrimo sonífero ou da sua variedade álbum, coca e suas variedades Extochilaceae, do cânhamo, cannabis sativa e sua variedade indica, cânhamo da Índia, maconha, meconha, diamba, liamba e outras denominações vulgares e demais plantas que se possam extrair as substâncias entorpecentes mencionadas no artigo 1 desta lei e seus parágrafos. Vemos aqui que neste decreto-lei diz expressamente proibidos e terminado o artigo sem qualificação. Próximo slide. Agora, passando mais o tempo na história, a lei número 4.451, de 4 de novembro de 64, fala: o artigo 1. O artigo 281 do Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 281. Plantar, importar ou exportar, vender ou expor à venda, fornecer ainda que a título gratuito, transportar, trazer consigo, ter em depósito, guardar, ministrar ou de qualquer maneira, entregar a consumo substância entorpecente sem autorização ao negrito, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O que é uma determinação regulamentar? Ele especifica aqui, no primeiro e no segundo. Se o agente é farmacêutico, médico ou dentista, pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa de 3 a 12 mil cruzeiros. Aí o segundo, olha só, mais importante. Incorre em detenção de 6 meses a 2 anos e multa de 500 mil cruzeiros o médico ou dentista que prescreve substâncias entorpecentes fora dos casos indicados pela terapêutica ou em dose evidentemente maior do que a necessária, ou para infração de preceito legal regulamentar.
Aí ele fala, vou deixar mais uns 3 segundos aqui para vocês verem e tal. Próximo slide. Agora vamos ver 4 meses antes dessa lei que acabamos de colocar aqui, a lei, a lei não, o decreto 54.216 de 27 de agosto de 64, 4 meses antes. Artigo 28, fiscalização da cannabis. 2. A presente convenção, aí eu coloquei em chaves, leia-se, o presente decreto não se aplicará ao cultivo da planta cannabis destinado exclusivamente a fins industriais, fibra e semente ou hortícolos. Hortícolos são horta de flores, né? Naquela época dava para plantar cannabis se a pessoa fosse consciente deste decreto, porque foi inserido no Código Penal a Lei 4.451, de 4 de novembro de 64, que fala em desacordo com determinação legal. A determinação legal está na convenção assinada 4 meses antes, como se fosse a construção do direito já naquela época. A Lei 11.343 de 2006 também fala no artigo 2, ficam proibidas, mas só que depois ele fala, ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a colheita, a cultura e a exploração de vegetais ou substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas sobre substâncias psicotrópicas de 71, a respeito das plantas de uso estritamente ritualístico religioso. Aí eu coloquei aqui entre chaves a convenção. O estado em cujo território cresçam plantas silvestres que contenham substâncias psicotrópicas, dentre as incluídas na lista 1, e que são tradicionalmente utilizadas por pequenos grupos nitidamente caracterizados em rituais mágicos ou religiosos, poderão, no momento da assinatura e ratificação ou adesão, formular reservas em relação a tais plantas, com respeito às disposições do artigo 7, exceto quanto às disposições relativas ao comércio internacional. Aí eu coloquei aqui também. Teríamos voltado à época de Getúlio Vargas se não houvesse o ressalvado a hipótese de, ou sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar. O objeto da convenção é que seja silvestre as plantas. E o desse artigo da Lei 11.343 as drogas e o plantio. Ou seja, esse artigo permite que as pessoas aqui no Brasil plantem enteógenas da lista 1 para fins ritualístico-religioso. No artigo 28, em negrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No artigo 31, é indispensável a licença prévia da autoridade competente. E ainda, no final, e demais exigências legais. E o artigo 33, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. É isso aí, gente. Acabamos mais uma parte da extensão do curso. E muito obrigado por terem me acompanhado. Tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Muito obrigado, gente. Valeu.